Sejam bem-vindos à primeira aula de 2023 da classe do Juvenis. Participe conosco curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando. E não podemos esquecer! Feliz Ano Novo, Juvenis! Glória a Deus! A paz do Senhor Jesus! 2023! Feliz Ano Glória a Novo! Deus! Um abraço aqui. Gente, grande abraço aqui, parabenizando este ano 2023. E nós temos a bênção de começar A primeira lição do Nossa, ano de 2023. maravilha! Nós queremos te desejar, todos aqui que estão conosco, um ano assim de muitas bênçãos da parte do Muita Senhor, mesmo. repleto de grandes realizações na sua vida. Isso aí. Que o Senhor possa te conduzir em todos os seus caminhos neste ano. não Nossa, é? estamos felizes porque a verdade é que este 2023, com nossa igreja e nossas EBD também, que temos online, ha ido cada vez crescendo em número de alumnos, como também em número de pessoas que nos assistem nos diferentes tipos de Graças canais, a Deus por isso. suas diferentes faixas etárias. E nessa lição do primeiro dia do ano, né, de 2023, nós estaremos estudando, abrindo um novo trimestre, que vai trazer por título Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. Nós vamos ter durante esse trimestre belíssimas lições com conteúdo maravilhoso. Vou citar para vocês estarem acompanhando. Nós vamos estudar na lição de hoje atitudes que fazem a diferença. A nossa aula da primeira lição. Nós vamos ter também o reino de Deus está entre nós, o que é uma igreja relevante, o ministério da igreja na atualidade, o ensino e a igreja, a missão social da igreja, a igreja e o evangelismo, a igreja e a prática de missões, a igreja e a prática da palavra, a igreja e a política, a igreja e os julgamentos, a igreja e os falsos profetas, e o que eu posso fazer por minha igreja. Então, todos esses assuntos nós vamos estar abordando. Então, não perca nenhuma aula, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a nossa lição? Amém. Amém? Atitudes que fazem a diferença. O nosso texto áureo está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Vamos orar antes, sim. Vamos orar. Precisamos orar primeiro. Claro. Creemos que Dios es el que nos orienta, así que si concuerda conmigo, oramos al Señor y fechamos los ojos. Pai amado, Amém. Señor, que en esta mañana, Señor, Sim, Jesus. Dios mío, Señor, toma dominio, Señor, de nuestras mentes, Señor. Abre nuestro entendimiento. Coloca, Señor, sabiduría e inteligencia para que todo lo que falemos hoy possamos levar à prática. Amém. Senhor, inunda nosso coração com esse conhecimento da Tua Palavra. Muito obrigado nesta manhã por este começo do ano e pedimos Tu bênção em nome de Jesus. Amém. Texto áureo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu já penso que você já deu um like nessa aula, né? Já compartilhou esse vídeo e está acordado, né? Porque Isso. pós uma... véspera do dia 31 para o dia 1º. Espero que todos estejam aqui nessa aula, né, Pastor Miguel? É lógico que a lo mejor de repente algum jovem, algum juvenil está com sono ou vai ver a aula depois mais tarde ou amanhã. Mas mesmo assim, é importante para nós ver esse assunto do like é necessário também compartilhar o vídeo, assistir o vídeo e, gente, legalmente y verdaderamente, el título de esta lección es ya divisor de aguas. Graças a Deus. Nós vamos chamar agora 2 alunos. Dois? Para fazer a leitura bíblica em classe. A quem Já você? virou prática, né? Na nossa aula, né? Chamar 2.
Ou quando, se não der para 2 fazerem essa leitura bíblica, E quem apenas é? um. Ah, é Primeiro. surpresa. Vai aí, Amanda, por favor. Pode fazer a Nosso descoberta. primer convidado en la primera parte de nuestra lección bíblica en clase. A paz do Senhor, Vinícius, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas e eu agora vou fazer a parte da leitura bíblica em classe. Calma aí, vou de novo. A paz do Senhor, Vinícius, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas e eu vou fazer a parte da leitura bíblica em classe. Eu fico muito feliz pela oportunidade e essa leitura se encontra primeiramente em Mateus 5, do versículo 1 ao 16, que diz bem assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Bom, agradeço a oportunidade de ter participado dessa leitura e fique com a aula. Muito obrigado, Ok, Lucas. Agora Maravilha. vamos à segunda parte. ¿Quién es? Solta aí, Amanda. Vamos a la segunda parte, vamos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24 e 25. Oh, parabéns, Sara. Obrigada, Sara. Que Deus abençoe Nossa, Lucas e Sara, né? Você vê que os juvenis estão comprometidos com a obra do Senhor. Sim, Estão claro. vendo como eles han ido crescendo em sabedoria e Sim, conhecimento. você vê pela desenvoltura, né, que cada vez eles estão melhores, né? Que Amém. Deus abençoe, Amém né, por isso. nossos alunos. A nossa introdução, nossos objetivos dessa aula vai apresentar o Sermão do Monte como uma referência do Código Ético Cristão. Vai também apontar que os cristãos precisam fazer a diferença no mundo. E, por último, destacar a importância do testemunho cristão. Nesse trimestre, nós veremos quais são as características de uma igreja que verdadeiramente é relevante no mundo. Os cristãos, eles receberam uma missão do Senhor. Nós devemos pregar o evangelho, praticar o amor e a misericórdia e fazer a diferença no mundo. Jesus espera que sejamos suas testemunhas no dia a dia. E o Sermão do Monte, ou também o Sermão da Montanha, que é o mesmo, ele é considerado por muitos como o principal discurso de Jesus. E esse discurso de Jesus, ele pode ser lido no Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7, e no Evangelho de Lucas, que vai estar fragmentado ao longo do livro. Nesses discursos de Jesus Cristo, ele profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Esses discursos, eles podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino dos céus
ou do reino de Deus e da transformação que esse reino produz nos cristãos. Eu vou citar também um escritor chamado John Stott. Ele é teólogo e escritor. Ele diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala de justiça, influência, piedade, confiança e ambição, e conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele. Olha que interessante. O Sermão do Monte. A localização desse monte é incerta, mas é provável que tenha sido nos arredores da cidade de Cafarnaum. O Sermão do Monte, ele está ligado teologicamente ao tema do reino de Deus. A primeira pregação de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que quer dizer que poderia falar da mesma forma, que é chegado o reino de Deus. Através que dele. São termos equivalentes. Assim, muitos estudiosos consideram que o Sermão da Montanha expressa princípios do reino de Deus para a prática do cristão. Mas é mesmo sim, é verdade. Sim. E o que a gente vai encontrar de instrução nesse Sermão da Montanha? Nós vamos encontrar, na primeira parte desse discurso, as chamadas as bem-aventuranças. Isso. As bem-aventuranças, conhecidas também como cada beatitude. O que vem a ser beatitude? É uma declaração de felicidade ou prometida bênção. Eso viene siendo como el significado dicionario de qué es lo que significará la bienaventuranza. Sim, a bem-aventurança, essa beatitude. Aí o comentarista ele coloca que cada beatitude, ou seja, cada declaração de bênção, né, ela vem acompanhada de um pronunciamento de bênção, de uma descrição de quem são os abençoados e de uma explicação que anuncia o porquê da bênção. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, bem-aventurados os que choram. São bem-aventurados porque serão consolados. Sim. E isso pode ser observado em cada declaração de beatitude. Nós encontramos nesse Sermão da Montanha, do capítulo 5, que se encontra lá em Mateus capítulo 5, até o capítulo 7, vai demonstrar as 8 bem-aventuranças que foram proferidas por Jesus Cristo. E eu vou ler nessa manhã um resumo de cada uma dessas bem-aventuranças. Por exemplo, os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual, porque a partir daí podem buscar e receber a salvação de Deus. Aí não encaixa ser soberbio. Não. Porque cada uma declaração, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Entendeu? Então, são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Aí vamos para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E as pessoas os que choram, pessoas que sofrem ou que se encontram arrependimento, que receberão o consolo e o conforto de Deus. Eso vendría siendo así, en palabras simples, vendría siendo una persona que reconoce, llorando a Deus, que realmente precisa do perdão para continuar. Com certeza. O terceiro, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Os mansos são pessoas que possuem autocontrole, humildade e autodisciplina. Mansidão na Escritura aparece como uma característica do próprio Cristo. Então, meus juvenis e demais visitantes, vamos ser mansos, né? Porque aí, por exemplo, a ver, hermano Silen, nós temos duas classes de pessoas nesta terra. Umas pessoas que são introvertidas e outras pessoas que são extrovertidas. Sim. Algunos são tranquilos e outros são elétricos. Sim. No caso meu, eu sou um pouco mais elétrico que você. No caso que eu sou elétrico, como eu mexo com a palavra manso? Você tem que ter essa característica de mansidão. Você espera, na palavra do Senhor, o homem, o personagem que foi considerado o homem mais manso da face da terra, vocês sabem quem é? Foi quem? Moisés. Foi considerado o homem mais manso. Manso não significa ser... Olá. Não. Você tem que ter esse autocontrole. Aí entra o domínio próprio. O fruto do Espírito, né? Então, amém. vamos produzir a mansidão. É difícil. Mas tem que ser. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os que buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça serão recompensados. Próximo, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que significa isso? A prática da misericórdia é um tema recorrente nas Escrituras. Ela aparece como mandamento na lei e nos profetas. Ser misericordioso é uma característica do próprio Deus, e por isso os seguidores de Cristo devem agir com misericórdia. Ai de nós, se Deus não tivesse misericórdia de nós. Nós estaríamos perdidos. Tanto que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Não é? Graças a Deus pela misericórdia de Deus. A vezes eu posso ter misericórdia com mis amigos, com mis irmãos, com mis familiares. Pero será que eu sou misericordioso com os que me fazem dano, com mis inimigos? Aí tem misericórdia. É realmente uma mudança real como cristão. Por isso que nós encontramos que nesse discurso, né, de Jesus Cristo, nós vamos aprender lições para a nossa vida prática, para a nossa conduta aqui neste mundo, né? Então, nós vamos observar que são princípios que nós devemos seguir. Não é só para fazer leitura, é para você ler e assimilar e para colocar em prática. Isso aí. Agora, o próximo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os que foram libertos do pecado e purificados. Coração aqui compreende mente, a vontade e as emoções. Nós precisamos diariamente nos purificar, né? Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Por quê? Nós pecamos por palavras, por pensamentos, por ações. E até mesmo aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu creio que, se me permito eu poder falar isso em lo limpio de coração, eu creio que também se refere a quando uno quer fabricar algo que vengándose de alguna persona, ¿entendeu? El limpio de corazón no es aquella persona que comienza como a crear algo que ya no es santo, es algo que ya es del mundo. Y otra cosa, la mente está ligada también en esa área, en el sentido, por ejemplo, de maquinar, de pensar cosas que desagradan al Espíritu Santo. Por ejemplo, cosas de todo tipo. Tanto lo emocional como lo visual. Uno peca muito com a visão. Devemos purificar os nossos corações. O salmista nos ensina: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar
contra ti, Sim, né? sim. Então, somente escondendo a palavra nos nossos corações é que nós teremos o coração purificado, Sim. não é? Continuando, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Deus é o grande pacificador, ou seja, reconciliador. E seus servos devem seguir o seu exemplo. Nós precisamos ser pessoas conciliadoras e não pessoas que vai colocar mais dificuldade, trazendo mais problemas uns para com os outros. Você tem, num determinado ambiente que você estiver, é na escola, é no seu trabalho, é dentro da sua casa. Se você está vendo que está um momento de conflito ou de desentendimento, você, como uma pessoa pacificadora, você vai chegar com a paz do Senhor Jesus Cristo, você vai tentar uma reconciliação entre as partes que estão ali com determinados problemas. E não colocar mais lenha na fogueira, né? Mais assim, jogar mais azeite quente, né? Para poder crescer aquele fogo, aquele problema ali naquele momento, né? Por exemplo, você colocou o tema de uno tratando de ajudar a los demás y tratar de ser pacificador. Sí. Pero cuando me toca a mí me están agrediendo verbalmente, a mí me están haciendo una acusación que no es verdadera y yo estoy siendo acusado de algo que yo no fiz. ¿Cómo entro ahí con el pacífico? Imagine, yo sé que soy inocente, mas mismo así, en vez de inflamar o asunto justificando, yo pacifico todo porque sé que de parte de Deus vem a justiça. Sim, aí você poderia também usar a resposta branda, né? A resposta branda. A resposta ablanda branda. o coração. A resposta branda, ela vai destruir naquele momento de ira, de contenda, né? Você dá aquela resposta tranquila. Eu fiz isso com uma companheira de trabalho. Sim. Le pedí perdão porque se sentiu mal e ela ficou, pero nunca pensou que eu ia pedir perdão. Falou que com o pastor pedindo perdão. Se você sente que a pessoa está com alguma situação com você, com um problema, né? Isso, vai mágoa. até a pessoa, né? Está magoado, né? Isso. Às vezes você fala alguma coisa com um colega ou com um amigo, né? E hoje, hoje é comum isso. Aí você dá uma resposta assim, mais ríspida, Isso. que às vezes a pessoa fica mal... tem um mau entendimento daquela palavra, né? Que você falou, não foi a sua intenção, mas a pessoa levou a mal. Então, para você ficar, da parte do Senhor Jesus Cristo, né, para você ser uma pessoa pacificadora, para você vá até essa pessoa, né, se reconcilie com ela, peça perdão, seja humilde, né? Você não vai perder nada. E dentro da idade dos juvenis, que é uma etapa de crescimento, de amadurecimento do corpo e da mente, do coração, é fácil cair nessa área. É verdade. De mal-entendido. Sim. Ai, ela falou, eu não falei, tu falaste. Isso, porque às vezes as pessoas querem fazer esse ato. Eu sou assim, toma lá da cá. Você já ouviu essa expressão? Se falar comigo, eu dou assim, falo na lata, dou aquela resposta. Comigo eu sou assim, eu sou super direta. Mas às vezes essa questão de você ser super direta, você está ofendendo, você está magoando, você está entristecendo a pessoa. Isso. Então tenha humildade. Humildade. Pondere nas suas palavras, né? Pense 2 vezes antes de proferir uma palavra. Sendo manso. Tendo essa dentro do seu coração, essa atitude pacificadora, né? Essa pacificadora. Excelente, hein? Amém, glória a Deus. Tratando de poder entender de uma forma mais fácil. Porque é algo normal que acontece. Sim. Próximo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos por causa da justiça. Todos os que são perseguidos devido à sua obediência e fidelidade a Deus terão a sua parte no reino dos céus. Então, aqui, os que forem perseguidos, né? Bem-aventurados, os que sofrem perseguição
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí nós já estudamos aquela lição, né, que Deus, ele é justiça, né? Então, quantas injustiças neste mundo, né? Então, nós não podemos ser omissos quando nós percebermos que alguém está sofrendo uma injustiça, No, né? y de repente E que não seja da nossa parte yo estaba cometer essa yo injustiça, estaba né? lendo un artigo de una persona que é empresária e falou assim: você vai falar que sim em seu trabalho se su chefe, o gerente ou o dono da empresa fazendo coisas ilícitas, vai falar assim, você também vai ser parte deste grupo de coisas ilícitas. Eu não posso compartilhar de coisas ilícitas. Então, ao não compartilhar, o que é o que vai acontecer comigo? Vai ser perseguido. Voy a ser Vai perseguido, ser entendeu? perseguido. Quando eu chego ao trabalho e todo mundo está xingando e eu não xingo, o que acontece aí? Ai, é evangélico. E isso em que vai detonar isso? Como vai terminar isso? Perseguição. Perseguição. É verdade. Verdade. Agora nós vamos para o ponto 2 da nossa lição, que vai tratar sal da terra. E nós vimos que a chamada, né, para esse trimestre é sal e luz no mundo, uma igreja relevante. Então, essa primeira lição, né, vai tratar sobre o sal da terra. Nós lemos, né, vimos na leitura bíblica em classe, no Mateus, no capítulo 5, versículo 13, ele traz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Após destacar as bem-aventuranças ou as beatitudes, Jesus fez duas metáforas para qualificar o impacto que a presença dos seus discípulos. Metáfora é o mesmo, poderia colocar, fez uma comparação para vocês compreenderem melhor. Jesus fez duas comparações para qualificar o impacto que a presença dos seus discípulos deve ter na sociedade. Na primeira metáfora, Jesus chamou os seus seguidores de sal da terra, como eu li no versículo 13. O sal era uma figura muito utilizada pelos rabinos da época. Ele era associado ao conceito da sabedoria. Ainda hoje, o sal tem grande importância para a alimentação das pessoas e dos animais, para o equilíbrio da saúde, para a fabricação de remédios. Sim. O sal, ele é um elemento que, quando misturado com comida, não pode ser mais visto ou distinguido. Entretanto, a sua presença é percebida. A falta do sal compromete toda a refeição. E eu vou ler um texto aqui que eu anotei, que eu vi na internet. A internet mostra várias coisas para a gente, né? Eu vi uma pessoa que fez uma aplicação sobre o sal. E eu achei interessante, e eu quero ler para vocês nessa manhã. A pessoa falava o seguinte: ninguém, ao provar uma carne, vai dizer, cara, que sal de qualidade. Você já ouviu alguém falar isso? Você já ouviu alguém elogiar o sal da comida? Não. Isso porque ninguém elogia o sal. Mas se você não coloca o sal, ninguém elogia a comida. Olha que interessante, gravem isso. Ninguém elogia o sal, mas se você não coloca o sal, ninguém vai elogiar a comida. Então, deixa eu terminar a minha leitura. Aí ele fez a aplicação. Sejam humildemente importantes. Mas o que é ser humildemente importantes? Quando eu estou, ele usou essa palavra, né? Então ele abreviou. Quando eu estou, né? Quando eu estou, ninguém precisa me elogiar. Ninguém precisa dizer que eu sou bom. Ninguém precisa dizer que eu sou o cara. Mas, na minha ausência, todo mundo precisa notar que está faltando algo ali. E aí, será que estão sentindo a sua falta? Por quê? O sal, quando ele
Quando ele está, ninguém elogia ele. Mas quando ele não está, todo mundo percebe. Deus nos disse: sejam o sal na terra por onde vocês estiverem. E por onde vocês estiverem, ninguém precisa aplaudir. Mas no lugar aonde vocês estiverem ausentes, todo mundo precisa notar que você está fazendo falta. Pense nisso. Não é interessante? Eu achei muito importante. Aí, para finalizar essa leitura sobre o sal, que a gente... Mira lo que tenho você veio essa importância? Pode falar. John Stott falou também, que você estava falando de John Stott. Sim. Ele falou que diz, é um condimento e preservativo. Parece que já era conhecido de los tiempos inmemoriais, como componente esencial de dieta humana e um tempero ou condimento alimentar. Come-se sem sal, o que é insípido, entretanto, particularmente nos séculos antes do invento da refrigeração, ele era usado para preservar a carne do apodrecimento. Verdade. E a verdade ainda é. E aí eu posso perguntar para você, qual é o brasileiro que nunca comeu, ou por lo menos não ouviu falar da famosa carne de sol, o charque, javá, É bem carne salgado. do Ceará? É bem salgado. Cualquiera que seja o nome dado, de acordo com a região, o segredo é sempre o mesmo. O sal que conserva e lhe dá sabor. O sal puro nunca perde suas propriedades essenciais. Quando isso acontecia na época de Jesus, o sal era descartado e reutilizado para um tipo de calçamento nas ruas, como nós lemos ali no versículo 13. Então, a metáfora de Jesus nos ensina que os cristãos não podem perder sua identidade, deixando-se contaminar com os valores e as práticas mundanas. Assim como o sal, o cristão deve manter-se puro e íntegro diante de Deus, pois só assim fará a diferença neste mundo. E aí é importante disso que tu estás falando, a sal, claro, é um potente, mas a sal, se chega a perder, o que se fala aqui, a salinidade, já era. Já era. Sal já não presta. Aí ele vai servir apenas para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, nós precisamos saber a nossa identidade. Quem é você? Você precisa ter isso muito claro dentro de você. Primeiramente, você é filho e filha de Deus. E você é sal aqui nessa terra. Você vai fazer a diferença aonde você colocar a planta dos seus pés. Mas que passa se eu... Através das suas atitudes, através das suas palavras, através do seu comportamento. Não um comportamento para envergonhar o nome de Jesus. A isso me refiro Nós eu. somos testemunhas vivas de Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, aonde nós formos, nós estamos sendo observados. Então, verifique, analise dentro de você como você está se portando, como você está se comportando, né? E, por exemplo, quando Deus fala que somos a sal da terra, se supone que a sal é para condimentar, para poder agregar sabor Para dar sabor. a algunas carnes, propriedades, etc. Mas imagínense, em 1 litro de água, você roga uma colher de sopa e vai ficar com um sabor bom. Mas que passa se a esse litro de água eu lhe agrego 1 quilo de sal? Aí você tem que jogar fora, não vai te servir. Então, como eu poderia, nessa mesma linha de coerência física, química, que passa quando eu sou religioso e não sou um crente que tem pacificador, que não sou manso, sino que sou religioso? Por exemplo, chega um trabalho e falam assim, todos são pecadores e o inferno é para ti. Aí, em vez de trazer as pessoas para o evangelho, estou salgando demais. Você vai fazer a diferença
não para você pisar nas outras pessoas. Isso. Você vai ter um comportamento que vai ser uma testemunha de Jesus Cristo. Nós estamos na igreja, né? Então quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós queremos ter o nosso caráter parecido com Jesus Cristo. Humilde. Com humildade. E aonde eu vou saber como me portar aqui nessa Isso. terra? Através da palavra do Senhor. Amém. Através, praticando a leitura bíblica. Somente através da palavra do Senhor, da Bíblia, é que o meu comportamento, ele vai ser, que eu vou saber, primeiramente, como me relacionar com Deus, como vou relacionar com o próximo e como relacionar comigo mesma. Você já conhece cristão arrogante, Soberbos. soberbo? Temos vários tipos de cristãos, mas o que nós estamos aprendendo hoje é para que nós sejamos sal. Sal. O sal para fazer a diferença. Para colocar sabor no ambiente que você for, né? Imagina os juvenis quando vão para a feria a pregar o evangelho. Fazem diferença ou não? Faz Fazem. muita diferença. Que lindos, né? Isso é ser sal da Isso é ser terra. sal da terra. Glória a Deus. E outro tópico. Agora nós vamos para a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Vejamos o que o comentarista vai estar colocando. Em sua segunda metáfora, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Na época de Jesus, não havia energia elétrica, nem mesmo os recursos tecnológicos que nós temos hoje para a iluminação, tais como lâmpadas ou lanternas, nem nas casas, muito menos nas ruas. As fontes de luz eram poucas e limitadas, como tochas, fogueiras ou um antigo modelo de lamparina, que demandava o uso de azeite para acender uma pequena chama. Encontrar luz ou ter luz em casa não era algo simples. Jesus transmite seu ensinamento apresentando uma situação comum a seus ouvintes. Ele diz que quando alguém acende uma candeia, Sim. a ideia é colocá-la em um lugar adequado para iluminar Isso. a casa, ou seja, mais em cima, né? Isso. Para não ficar escondido. Porque não seria razoável esconder a fonte de luz. Você não pode esconder uma lamparina, né, debaixo de uma cama. Mas acontece, não? Mediante esse exemplo, Jesus ordena: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso está lá no versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe. Mateus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, a metáfora da luz é recorrente nas Escrituras. Ela aparece relacionada a Deus e a sua palavra. Nós encontramos no Salmo também 119, verso 105, que vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Né? Acontece de repente, eu creio que, Juvenil, você vai entender isto, porque de fato todo mundo vive isto e alguns ainda estão vivendo isso. Que é que você nunca fala para os demais quando você está fora da igreja, está no lugar de estudo, em sua faculdade, ou na escola, ou no trabalho, e ninguém sabe que você é cristão. Agente secreto? Agente secreto. Agente secreto. Você fala, não, ninguém tem que saber porque posso sofrer os escárnios, posso sofrer problemas. Ou às vezes tem vergonha. Vergonha? Vergonha de falar que é evangélico, né? Hoje já não está tanto assim, né? Hoje as pessoas já... Igual. Hoje as pessoas Segunda-feira, quando chegam os companheiros, dizem, nossa, sexta-feira eu fui a la balada, a la boate, e fiquei até as 4 da manhã, bebi cerveja, e a menina diz, eu também bebi. Aí perguntam, e tu, Miguel, eu onde fui numa foi a fim de vigília. semana? Eu fui na Eu igreja. fui na vigília, fui à igreja. E alguns têm vergonha de falar isso. Você pensa que tem? Claro. O silêncio, você acha que em 2023 a coisa mudou? Não, nós temos
vestir a camisa de Jesus Cristo, né? Agora, andar com esta camisa Holy Pins, Holy Teens, você acha que dá Rolitinho, como... Dá, rolitinho, você acha que dá para entender que você é cristão? Quando você coloca algo, né, relacionado a uma chamada, né, de mostrando, tem uns que colocam fé, né, Jesus Cristo, né, então tem, igual a nossa camisa, santidade, né, então algumas pessoas poderiam pensar, tem vergonha de usar, dependendo do ambiente, se a pessoa... eu ando com uma camiseta que diz santidade, não significa que eu tenho que andar... Santidade ao Senhor. Aí se alguém apontar para você está usando a camisa de santidade aí, mas Deus está vendo, hein? Como é que você se sai dessa? Nossa. E aí? Nós estamos em busca, né, da estatura de varão perfeito, que é Jesus Cristo. Nós não somos, nós estamos em processo de aperfeiçoamento a cada dia. A santidade nós temos que estar buscando diariamente, porque é processo a santificação. Como uno, por exemplo, pode proteger-se de comentários, por exemplo, do inimigo que comentário maldoso? Por exemplo, você fala assim com uma camiseta diz santidade. Aí fala uma menina ou um rapaz fala assim, então você não dá beijinho? Ou fala assim, você é virgem? Como não se confronta com essa pergunta? Porque a pessoa diz, eu sou virgem, eu nunca dei um beijo. Aí ninguém vai fazer esse comentário. Não, assim dessa forma não, porque isso aí é particular de cada pessoa. Entendi. Então a minha intimidade diz respeito a mim, somente a mim mesma. Não tem que ficar falando para as pessoas a minha intimidade. Então aprenda isso, entendeu? Então, a sua intimidade pertence a você. Amém. A cada um de nós. Porque a nossa conduta que deve ser exemplar. Nós estamos buscando um aperfeiçoamento em Jesus Cristo. Eu posso vestir a minha camiseta de santidade, mas eu estou praticando pecado. Porque ninguém está vendo. Só Deus é que te vê. Só Deus é que sonda o seu coração. Não adianta você esconder do pastor, não adianta você se esconder da sua mãe, do seu pai, ou qualquer outra pessoa que está dentro da sua casa, à sua volta. Mas o que eu coloco para você nessa manhã, o que nós fazemos, nós daremos conta ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós precisamos praticar a santidade. Por quê? A santificação, ninguém verá o Senhor, não é? Sim. Então, buscai a santificação. Nós precisamos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos buscar diariamente. É matando um leão todos os dias. Hoje eu estou santo, amanhã mais santo ainda. E assim até Jesus voltar. Amém. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os momentos nós pecamos. Às vezes nós olhamos uma pessoa e na nossa mente nós recriminamos aquela pessoa. Eu estou cometendo pecado. Às vezes a pessoa pode, na sua mente, desejar uma outra pessoa. Está adulterando com ela. A palavra de Deus afirma isso, né? Isso. Se você desejar, né? Você está cobiçando, você está cometendo pecado. Então, é fatal, é sempre. Nós pecamos diariamente. Então, nós precisamos nos voltar para o Senhor com o nosso coração contrito e quebrantado. O Senhor não nos rejeitará. Por isso que nós precisamos, quando Jesus nos ensinou, deixou a oração modelo, é uma oração completa, a oração do Pai Nosso, né? Porque nós precisamos aprender, primeiramente, a glorificar o Senhor e pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados. Então, se você não está fazendo isso, ao acordar, você peça a Deus perdão pelos seus pecados. Ao dormir, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Porque Amém. A gente peca 24 horas, né? Amém. Então, vamos para o próximo tópico. Fica com você. Deixe a luz brilhar. Sim. Vai lá. Deixe a luz brilhar. Não deixa essa chama apagar. A luz do cristão brilha através de seu comportamento e através das nossas atitudes que devemos transparecer que seguimos os princípios e os valores do reino de Deus. Então, deixe a luz brilhar.
Sim, é verdade. Claro que é bom, é importante o testemunho para os cristianos. E por quê? Porque nós temos que tratar de fazer uma diferença neste mundo. E como nós fazemos essa diferença sendo um jovem, um juvenil cristão? E a primeira coisa que nós poderíamos colocar aqui na mesa agora de manhã é primeiro tendo uma atitude certa. Como isso? Seja um bom exemplo para os outros jovens. Ensina através do seu exemplo de vida, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. O que estamos falando hoje. Sendo sal e luz do Isso, mundo. sal e luz, a bem-aventurança. Todo o que fizer no dia a dia tem que transparecer a bondade de Deus. Amém. Outra coisa, mostre positividade, sorria e seja prestativo. Isso. Que a vezes nós não queremos ser prestativos. Outra, essa aqui, ó. Ame ao próximo como a si mesmo. Não fale, faça. Não fale mal dos outros por las costas. Isso. Aí entra o pecado da maledicência. Maledicência. Maledicência, isso. E aqui, seja o líder. Não participe nem ria de coisas pecaminosas. É comum isso. Apenas siga em frente e, quando possível, tente convencer as pessoas de pararem com isso. Aí entra a questão do bullying, né? Do bullying. Se você vê alguém... Intervenha quando vê uma cena de bullying em ação e seja intolerante com fofocas e xingamentos. Porque, de repente, se uno se começa a rir de uma fatalidade, de algo pecaminoso perante outra pessoa, que é o teu próximo, meu próximo, e se eu concordo com os demais riendo-me ou ficando calado, eu estou fazendo um pecado de omissão. Omissão, isso aí. E aí, o pior é isso. Ficar calado sabendo que você pode dar uma resposta. Ou pode defender, né? Às vezes, Defender. né? Tirar uma pessoa que está sofrendo bullying, né? Como Ajude. Como eu faço diferença? Não fume, não beba, não faça baderna, não cole na prova. Eu copiei. Não, Eu vou falar. Não colou? Quando Você eu colei, colou? quando eu era mais jovem, eu colei umas 2 vezes. Nossa. E, Ó, eu tirei boa nota, tá? Mas então, eu me vocês senti... veem, isso aqui é fazer diferença, E eu tá? me senti igual que essa não era a minha. Se Dijeron, você- puxa, Miguel, você estudou. Se E eu por você dentro, está colando na prova, você não está sendo sal e não Você está sendo colou alguma luz. vez ou não? Quando eu colei, eu fiquei com a consciência muito pesada. Mas eu tentava não colar. Por que não coloca você no chat? No chat? Quem Você é que colou? não? Quem Sei colou? alguém. Não. Se cola, se não, se cola, se não cola, não. Gente, eu acho que a Não, gente mas tem que colar olha a só, sua se vida. você colar, você está praticando pecado. Ei, Está e cometendo eu pecado. acho Você que está sendo infiel ali na prova. Eu acho Você que tá- o que eu vou falar agora, eu acho que é comum. E quando o colega de trás ficava pedindo cola, eu não gostava de ficar batendo no ombro assim. Aí a professora tá de frente. Mas agora o que eu vou falar agora, eu acho que isso é mais comum que colar. Sabe que é o que é? O quê? Não fofoque. Fofoca. É Não. maledicência, fazer Nossa. fofoca. Não, aqui não tem isso, não. Ah, tá. Aqui, graças a Deus, não tem isso, não. E não tenha qualquer outro comportamento negativo. Amém. Passe as noites, bueno, É. obviamente orar, seja paciente, seja gentil, O que mais? bata los excluídos. Nossa, tem pessoas que são maltratadas, certo? Marginalizadas pela sociedade, Isso. Nunca desista de alguém. Aí eu entro nesse ponto. Nunca desista de ninguém. Não jogue ninguém fora. Nós já vimos isso também na escola dominical. Nós já citamos isso. Nem Jesus, Jesus ele veio para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Então, às vezes, você vê um mendigo, às vezes uma pessoa que está toda suja na rua, né? Um morador de rua, você não discrimine, né? Olhe com um olhar de compaixão. Isso. De compaixão. Não, um ensinamento que eu tiro, às vezes, que eu ouvi do pastor Hernani, né? Quando ele falou que quando ele vê um mendigo, ele não se importa, ele vai, faz uma doação, né? Tira um dinheiro. Então, às vezes, aí as pessoas olham e falam, vai comprar droga. Não importa o que a pessoa vai fazer, mas se ela está ali à mercê naquele momento ali, se compadeça às vezes, né? Na Se escola, por compadeça. exemplo, na escola onde você estuda, Foi um ensinamento que eu aprendi. de repente é comum fazer panelinhas, grupos Também. selectos. Em nossa igreja, já hemos falado em outras anteriores escolas Aqui não tem isso, dominical, não.
Tem panelinha também. Não. Eu já vi a panelinha. Já viu? Nossa igreja tem. Não, aqui só tem panelão. Y justamente los que están olhando ahora para mí, hay varios que están dentro de un círculo secreto que se reúnen solamente eles. Não, não Eu tem, sei. não tem panelinha aqui, não. Não, a gente pratica o acolhimento. Todos que chegam aqui, não, sério. Voy a hacer como que Não, no pasa não nada, tem tá? panelinha aqui, não. Por exemplo, outra coisa, seja também um exemplo para outros cristãos, oferecendo orações, que é o que comumente se faz em nossa igreja. Exemplo sólido de amor e de graça de Deus, diante de Deus. Todos iguais merecem compreensão. Porque nós somos uma testemunha viva de Jesus Cristo. Amém? Esteja pronto para aceitar a derrota como bênção, crescendo em fé. Continue estudando os ensinamentos de Deus. Junte-se com um grupo jovem de evangelização, que é o que hoje se está fazendo em nossa igreja e que está dando um resultado ótimo. E, por exemplo, como último, seja aberto sobre a sua fé, que é algo importantíssimo. E outro, ser voluntário da igreja. Aí, no comentarista, nós também podemos colocar que em todo o Novo Testamento nós vemos a mensagem se repetir. Os cristãos devem fazer a diferença no mundo por meio do seu comportamento, ou seja, deixando a luz brilhar. As boas obras dos cristãos levam o mundo a glorificar a Deus. Glória a Deus por isso, né? Precisamos compreender urgentemente que nosso amor, devoção e obediência a Deus refletem no tratamento que nós damos ao próximo. Então, o nosso amor ao Senhor, ele vai refletir com o nosso próximo. Isso é na medida em que desenvolvemos o amor a Deus, nós também amaremos as pessoas que estão ao nosso redor. Então, para nós finalizarmos, né, nossa aula, nossa aula de hoje, nós vamos concluir que o Sermão do Monte é um importante discurso de Jesus. Nele, o Mestre apresentou princípios e valores do reino de Deus e características elementares que seus discípulos devem ter e que se estende a nós também. Jesus ensinou que os cristãos são como o sal da terra e a luz do mundo, de modo que devem fazer a diferença na sociedade, no meio secular, na igreja, no ambiente de trabalho, em casa, em todos os lugares. A Igreja de Cristo faz a diferença através do seu comportamento e atitudes quando esses estão de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos a passar a um ponto importante também. Ponto importante no CBD, que é o ofertório. O ofertório. Isso. Então, aqui estão colocando na tela e faça sua contribuição. Nossa igreja temos os 1000 valientes. Eu não sei se você é 1000 valientes jovem, mas tem que aportar à obra do Senhor. Sim, participe desse projeto, participe. Da compra desse local que nós estamos nós precisamos. Reunindo. Sim. E comprometa-se. Cada jovem, eu acho que recebe dinheiro do seu pai para a semana. Uma mesada, uma né? mesada. Guarda o dinheiro que Abra o seu coração para ofertar. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto para te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar para ti, e me chamas para brilhar também. E eu te dou esta canção, me levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória.
canção e levanto um clamor e te entrego meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com um forte resplendor, incendeia a tua igreja, radiante como o sol, enviando a Amém? Vamos a orar, Señor, Amém. por ofrendas. E para finalizar E para nossa finalizar. aula de hoje, né, nós agradecemos a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente e nós queremos novamente desejar a você, né, um ano repleto, 2023. repleto de muitas bênçãos, principalmente da parte do Senhor Jesus Cristo. Con mi esposa, Eusilene, agradecemos a Dios por la preciosa oportunidad de poder estar en esta primera aula Abrindo, de né, juveniles esse trimestre, 2023. Desejamos todas las mayores bênçãos para vocês y vamos a culminar orando y agradeciendo a Dios también por las ofrendas. Fechamos los olhos. Amén. Pai amado, Señor, muito obrigado, Señor, Jesus. por esta preciosa EBD. Muito obrigado, Señor, por todos los que están ofrendando, por todos los que están participando, Señor, en esta EBD. Señor, que a tua palavra que fue falada el día de hoy, Señor, possa caer en boa terra, Señor, Sim, y que esta Senhor. semente possa crecer. Señor, que nós possamos ser a sal e a luz do mundo. Amém. E aonde quiera que nós fôssemos, Senhor, Senhor, que tua palavra seja, Senhor, praticada, Senhor, Padre amado, en cada uno de nós. Sim, Pedimos que en esta mañana se conosco, Señor, con cada juvenil y pedimos también que este año sea de bênção, Pai. Muito obrigado por todo y todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amém. Amém. Tchau, tchau. Chao, chao.